Olá, essa é a nossa análise de casos do podcast Durma Com Essa. Nosso grupo é composto por Lucas Longaray, Pedro Costa e Tamires Roldão. Para começar, eu queria falar um pouco sobre o podcast. Ele pertence ao jornal Nexo, tem programas de segunda a sexta, postado sempre no início da noite, é distribuído em várias plataformas como Spotify, Apple Podcast, Deezer, além de outros meios que podem ser acessados pelos ouvintes, e ele traz como principal conteúdo a notícia mais instigante do dia, aquela com aquele potencial de ecoar para além dos fones de ouvido dos ouvintes, né? Lançado em novembro de 2015, o Nexo é um jornal digital que se autodeclara norteado por 3 princípios: a clareza, o equilíbrio e a transparência. Pelo seu site, destaca a importância desses 3 atributos. Por meio do equilíbrio, busca ser uma fonte de informações com credibilidade, capaz de dialogar com as mais diversas perspectivas, grupos sociais e políticos, mesmo que antagônicos. A clareza pretende conectar o interesse imediato do público a fatos complexos de relevância. A transparência garante uma nova relação de confiança e interação com sua audiência. Essa base é buscada pelo Nexo através de um jornalismo de profundidade, contextualizando e explicando ao leitor sobre os assuntos falados. Essa didática alternativa transforma o Nexo em um jornalismo multidisciplinar. A multidisciplinaridade é notada desde a criação do jornal, sendo fundado por uma cientista social, Paula Miraglia, Renata Rizzi, engenheira, e o jornalista Conrado Corsaletti. Nativo do mundo digital, o Nexo utiliza muito bem a convergência de mídias. Podemos notar isso por seus podcasts, infográficos e conteúdos interativos dispostos no site, todos eles com uma conexão muito boa entre si. No princípio do Nexo, o jornal não conta com publicidade, se mantém através do sistema de assinaturas. Segundo os criadores, essa é uma medida adotada para explorar novas formas de rentabilidade no jornalismo. No entanto, os dados são um pouco nebulosos. Agora que já conversamos e fizemos um breve resumo sobre o Nexo, criador do podcast, vamos enfim ao Durma Com Essa. O podcast não possui um site próprio nem redes sociais. Sua plataforma online é linkada ao site do jornal Nexo, onde possui uma aba exclusiva. A página não conta com muitas informações sobre o podcast e contém pouca interatividade com quem está consumindo o conteúdo, disponibilizando apenas o podcast e uma breve descrição de cada episódio. O podcast é apresentado sempre por 2 membros do Nexo, de segunda a sexta, sendo que de segunda a quinta o objetivo é trazer o assunto mais instigante do dia, com a finalidade de fazer o tema ser ecoado, além dos fones de ouvido de seus consumidores. Já às sextas, o podcast traz o extrato da semana. O conteúdo não está disponível no site do Nexo. Ele aborda de maneira mais breve as notícias que foram repercutidas durante a semana. Por ser um episódio mais enxuto, sua profundidade é reduzida, assim como o tempo de duração, que gira em torno de 10 minutos. Para aprofundarmos um pouco mais sobre o que foi citado anteriormente, realizamos uma análise sobre um episódio apresentado na data de 26/7. O episódio carrega o título de A Corrida pelo Comando dos Estados às Vésperas do Voto. Foi apresentado por Aline Pellegrini e Letícia Arcoverde, onde traz um jornalismo de mais profundidade, além de dar as notícias, explica ao ouvinte sobre o que estão falando. Pode-se notar também que seu modelo de apresentação é informativo, não opinativo. Dessa forma, podemos ver em prática o que o Nexo Jornal diz em suas missões, a busca pelo equilíbrio, clareza e transparência. Agora iremos demonstrar e detalhar o que julgamos importante e o que vale a pena falar. Sobre o extrato da semana, eu, Tamires, achei que no início ele parece muito um telejornal que fala sobre os destaques e tudo mais. E dá pra escutar bem no fundinho, assim, bem leve, uma trilha. Achei legal que traz áudios de fora, como o do ex-presidente Lula e do presidente Bolsonaro, quando são citados. Durante as trocas de bloco, tem uma vinheta bem curtinha, que dá pra entender que vai ser falado de outro assunto, né? Conforme eu fui escutando, eu vi que na primeira notícia, ali já informou todos os links que estão disponíveis sem o paywall. Achei bem legal isso, porque, dá mais acessibilidade para quem tá ouvindo, e de que se for atrás dessa notícia, através dos links, sabe que não vai precisar pagar para obter aquela informação. E por ser extrato da semana, não tem um assunto focado, né? No finalzinho faz link com a revista Gama e fala o que está por vir na revista e no podcast. E aí entra outra apresentadora falando sobre a revista Gama. Tem os créditos do programa, igual os outros episódios. E assim, eu achei bem gostoso de escutar o extrato da semana.
porque a voz da apresentadora é uma voz tranquila, calma. É bom que, tipo, não chega a ficar cansativo. E eu fiquei bem informada, assim, esse foi meu sentimento. E já a corrida pelo comando dos estados às vésperas do voto vai direto ao ponto, né? Do que querem falar. É diferente dos extratos da semana. Para começar, eu gostaria de falar do que mais me chamou a atenção positivamente. Foi essa ideia do Nexo de trazer o jornalismo com mais profundidade. Diferente do que a gente acompanha sempre na mídia tradicional, o Durma com essa, ele tem o próprio tempo dele. Ele informa, ele traz uma didática para o leitor, para o ouvinte, no caso. E eu achei uma coisa muito interessante, que é diferente do que a gente está acostumado a ouvir. O sentimento de ouvir esse tipo de jornalismo em áudio é, para mim, semelhante ao que a gente vê em reportagens especiais. Ele cativa mais o leitor, ele melhora o debate e, para mim, é um papel muito importante do jornalismo. Melhorar o debate é um ponto que o Nexo faz muito bem quando Durma com essa. Isso é bem mostrado no episódio A Corrida pelo Comando dos Estados às vésperas do voto, que mostra bastante a atuação do governador, suas obrigações e até em esfera prática, como o combate à pandemia, que fez muitos deles tomarem um papel de protagonismo e reflete muito no cenário atual político. Dando um pouco d'água pro vinho, a gente tem o episódio de sexta-feira, que é o Extratos da Semana. Ele é mais enxuto e mais parecido com o que a gente vê no rádio, na TV. E por isso eu gostei um pouco menos desse. Eu achei um pouco menos original, assim, por assim dizer. Mas ele mantém certa profundidade. Apesar de não cair muito no meu gosto pessoal, é muito bem feito o episódio de sexta-feira. Ele também, pra mim, é uma decisão que às vezes as pessoas querem consumir menos notícias, até refletir menos, estão mais cansadas sexta-feira e por isso eu acho que essa decisão, por ser mais rápido, mais curto, é bem aceitável para mim. Falando mais tecnicamente agora, eu gostaria de começar falando das apresentadoras. Para mim, elas levam muito bem o programa, tem uma voz boa de ouvir, um ritmo legal de ouvirmos e não deixam cansativo, até pelo tamanho dos episódios, que não são enormes, dependendo, variam bastante, e elas levam muito bem. Também os convidados, eles têm um bom uso, eles trazem especialistas ou outros participantes do jornal para falar sobre os assuntos em pauta e eles ajudam bastante no entendimento. Eles dão crédito no final do programa, é uma equipe pequena para mim, são as apresentadoras e um editor de áudio, além dos convidados. Tem uma trilha sonora de fundo que deixa mais agradável ainda o programa. Ela é usada também para trocar os blocos, subindo o som e inserir os convidados. Uma crítica que eu acho que seja meio específica do episódio que eu tava ouvindo é que eles inseriram alguns discursos do ex-presidente Lula, do presidente Bolsonaro e também um discurso em russo. Eu não entendi muito bem qual foi a ideia deles, mas a qualidade era um pouco menor por ser um discurso também, mas isso não afetou muito. Só a questão do discurso em russo que ficou meio estranho para mim. Eu, particularmente, gostei muito do formato jornalístico do podcast, tanto do que ocorre de segunda a quinta, quanto esse resumão que rola nas sextas também. Esse podcast era um que estava fora do meu radar e do meu dia a dia, mas com certeza é um podcast que eu vou olhar com mais carinho daqui em diante. Esse foi nosso estudo de caso sobre o podcast Durma com essa do Jornal Nexo. Agradecemos a companhia e até a próxima. Tchau!